Futebol de Verdade, com António Tadeia. O Jesus esteve muito bem. Eu acho que aquilo que ele disse, eu subscrevo por inteiro. Agora, estava a dizer que se formos a pensar que cada vez os jornais vendem menos, cada vez têm menos receita e depois têm que produzir mais, e por isso mesmo o tempo de produção de cada artigo que chega aos leitores vai sendo menor. É uma conta muito fácil de fazer, uma conta de dividir. Se há X horas de trabalho e tem que se produzir Y conteúdos, se as horas de trabalho, porque há menos gente a trabalhar, há menos dinheiro para pagar salários, diminuem e é preciso aumentar o número de conteúdos, o tempo de produção de cada conteúdo vai diminuindo. Isto leva a conteúdos piores, não é? Naturalmente é normal, acontece isto em qualquer... Isto é a economia, não tem nada que saber, acontece isto em qualquer área. Portanto, parem vocês também de descarregar em cima dos pobres coitados dos jornalistas. Eu lembro-me sempre de um cartaz que estava nos filmes de cowboys quando eu era miúdo, sempre ao pé do piano, que era Don't Shoot the Piano Player. Se podia haver a traulitada de meia-noite nos saloons, mas, por favor, não matem o pianista, porque ele não tem culpa nenhuma. E, portanto, parem de descarregar em cima dos jornalistas. Vamos tentar compreender isto. E Jorge Jesus mostrou que está um passo à frente de muita gente. O Benfica-Spartak hoje deve ser um mero proforma. O Benfica, em princípio, não vai ter grandes problemas em qualificar. Já ganhou por 2-0 fora. É muito melhor equipa do que este Spartak. Gonçalo Ramos, em princípio, se estiver em condições, vai jogar. E eu volto a chamar a atenção para aquilo que vos falei aqui ontem. A ideia de Jorge Jesus ter poupado jogadores na partida contra o Moreirense, não para os poupar para este jogo com o Spartak, mas porque achava que, com os índices de fadiga com que eles estavam, não estariam em condições de ganhar ao Moreirense. Neste momento já não estarão fatigados. Agora, a questão aqui também se trata um bocadinho de fazer gestão. É de perceber, ao fim e ao cabo, para quando é que Jorge Jesus os vai querer. Porque o Benfica vai ter uma série de jogos muito importantes neste início de época. O Ugarte faz sentido no Sporting, eu acho que sim, faz todo o sentido no Sporting, embora seja um médio um bocadinho redundante com aqueles que já lá estão. Isto é, o Sporting perdeu o João Mário, e os sportinguistas já não me podem ver com certeza, porque eu estou sempre aqui a falar do João Mário. O João Mário foi para o Benfica. Mas a questão é que tem Palhinha, tem Mateus, tem o Dário Essugo, tem o Daniel Bragança e pode eventualmente adaptar o Bruno Tabata ali aos dois lugares do meio campo. Aparentemente, Palhinha e Mateus são os titulares. Eu acho que são dois jogadores pouco complementares. Palhinha e João Mário eram super complementares. Palhinha e Mateus não são tão complementares assim, mas pode perfeitamente o Ruben Amorim estar a imaginar uma forma de jogar diferente, em que os dois médios têm uma função muito mais recuperadora do que construtora. Isso vai precisar que o Pedro Gonçalves, por exemplo, apareça muito mais no jogo e não só para finalizar, que o Giovane apareça muito mais no jogo e não só para finalizar, porque o Sporting vai ficar com déficit criativo. Se vai sair alguém, aqui, o Sporting neste momento, enfim, depende daquilo que o Ruben Amorim quiser. Porque se o Ruben Amorim quiser mudar o perfil dos médios, ter dois médios mais semelhantes a jogar do que tinha no ano passado, então aí sim tem Palhinha, Mateus, Ugarte e Essugo, os quatro a lutarem por duas posições, com o Daniel Bragança e o Bruno Tabata, enfim, ali um bocadinho fora d'água. Isto dá espaço para sair alguém? Eu volto a dizer, só se for absolutamente necessário. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30,